A gente veio conversar aqui sobre esse romance aqui, que se chama Duncan Garibaldi, A Ordem dos Bandeirantes, que é um projeto que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos. Na verdade é uma série de livros, esse aqui é o primeiro, e ele foi desenvolvido na minha cidade natal, que é Santa Maria, que é uma cidade que tem uma história muito forte das ferrovias. A história dos ferroviários é muito forte lá. E passeando pela minha cidade, eu tive a ideia de trabalhar com esse tema dentro da literatura fantástica. Porque a questão da ferrovia, dos trens, sempre foi muito presente na literatura fantástica. Tem vários autores que trabalharam com trens, ou tanto como elemento de ligação da vida real com a fantasia, como o próprio elemento da fantasia propriamente dito. E quando eu comecei a trabalhar no projeto do Duncan Garibaldi, eu queria trazer esse elemento da ferrovia de forma mais permanente, uma forma que o trem, a ferrovia, fosse realmente o ápice da fantasia. E esse projeto do Duncan Garibaldi, ele é baseado em cima disso. Ele trabalha com a história de dois rapazes que descobrem que onde eles moram, que é a Vila Belga, que é uma vila real de Santa Maria, que é uma vila que tem uma ligação forte com os ferroviários, ela tem uma ligação muito forte com um mundo oculto, que eu chamo no livro de Outro Lado. E ele se manifesta para esses rapazes e agora eles têm que conviver com isso. Eles acabam entrando meio que sem querer numa história, numa luta por um artefato misterioso que é chamado de clave cristalina, e eles estão brigando por esse artefato junto com a Ordem dos Bandeirantes. E aqui entra a parte da história. Ele não é um romance histórico, mas ele tem um pé muito forte na história. Eu reconstruí toda a história do Brasil, do Rio Grande do Sul e da própria cidade, baseado na possibilidade de existir esse elemento fantástico do outro lado e desses seres fantásticos que permeiam o livro. E a Ordem dos Bandeirantes seria uma ordem antigamente monástica, né, como as diversas ordens de cavaleiros que existiram aí, a mais famosa, Templários, mas que agora não teria mais ligação com a igreja, e essa ordem combateria esses seres fantásticos, e eles acabam vindo para o Brasil. É uma ordem portuguesa que teria colonizado o Brasil, né, desde a era de 1500, e a partir desse início eu tenho toda a história do Brasil reconstruída com essa ideia. Ele não chega a ser uma distopia, porque a realidade que se passa o livro é a mesma realidade nossa. Então ninguém conhece a Ordem dos Bandeirantes, ninguém conhece o outro lado, mas eles existem e influenciaram a história que a gente vive hoje, a nossa realidade que a gente tem hoje foi influenciada por eventos passados da Ordem dos Bandeirantes e dos seres do outro lado que trabalham no livro. Então eu trabalhei com esse projeto que apresentei para a editora Underworld, que comprou a ideia. Esse projeto, ele, como eu disse, é uma série de livros. A gente está trabalhando no segundo livro, a gente espera trabalhar para o ano que vem. E esse livro, a ideia dele é que trabalhe a fantasia e a aventura. Então, se alguém tem interesse em fantasia e aventura, seria o livro ideal, digamos assim. Com a diferença de que muitas vezes você vê os protagonistas como sendo seres fantásticos ou tendo habilidades excepcionais. Não é o caso aqui. Os meus principais protagonistas são dois rapazes comuns que precisam lidar com toda essa confusão que é levada para a vida deles da melhor maneira possível. Mas eles são pessoas comuns, simplesmente dois garotos que vão para a escola, têm pais, têm mãe, têm irmãos. Então eles têm toda a vida deles normal, que a gente está acostumado, que a gente passou na escola, namoradinha, amigos, não tão amigos assim. E daqui a pouco cai no colo deles toda a fantasia e eles se veem que existe muito mais na realidade que eles vivem ali do que eles imaginavam e precisam viver a partir disso. Então esse é o tipo de história que eu estou tentando contar aqui e eu espero que vocês gostem do livro. E quem gostar, está aqui o Duncan Garibaldi, A Ordem dos Bandeirantes. E talvez ano que vem, se tudo der certo, já saia o segundo livro da série.